Então o adversário vem aí como franco atirador, franco com nada a perder. O que dá para dizer a respeito desse jogo e essa vantagem mínima para o jogo da volta? Cumprimos os serviços mínimos obrigatórios, era ganhar o jogo. Foi isso que nós fizemos aqui hoje. Abel, essa sua primeira resposta, que foi bastante direta, parece demonstrar que você não ficou tão satisfeito assim com o jogo. Já vos disse que estou cansado e vou ser rápido nas conferências. Disse-vos na última conferência que ia começar a ser rápido. Não, os meus jogadores tentaram, os meus jogadores criaram. Tivemos, para além dos 2 golos, mais 4 oportunidades. Tivemos 75% de posse de bola e depois temos que fazer golo. Faltou só no último terço. Qualidade nas nossas execuções, só isso, um bocadinho mais de aprimoramento, mas também com o adversário a fechar-se em cima da área com 9 jogadores mais o goleiro 10, deixando só o centroavante na frente. Era um jogo difícil. Teríamos e deveríamos ter que ser nós os primeiros a fazer golo, mas não conseguimos. Mas como disseste bem, e olhando aqui para as equipas que jogaram de São Paulo, as equipas de São Paulo, todas elas tiveram algumas dificuldades em ganhar, uns em casa, outros fora. Não foi só o Palmeiras, e o Palmeiras ganhou o jogo. Queríamos uma vantagem maior, mas cumprimos com os serviços mínimos, como eu disse ao seu colega. A nossa obrigação é ganhar e passar, essa é a nossa responsabilidade. Abel, boa noite. Aqui. Abel, você tem feito um rodízio, isso é claro, da equipe, né, para evitar uma sobrecarga dos atletas também. E isso te permite também testar algumas outras possibilidades. Por exemplo, você já tinha usado o Atuesta como uma opção ao Zé Rafael, hoje você começou com os 2. Já tinha usado o Veron como opção ao Scarpa, hoje terminou com os 2 em campo. Dá para tirar pontos positivos desse rodízio e testar mais possibilidades, é uma delas? É claro que dá. Nós, em tudo na vida que nos acontece, nós podemos olhar sempre para os 2 lados. Há sempre o lado positivo e o lado negativo. Há sempre. Tu olhas para o lado que tu quiseres, tu é que os escolhes. Em função desta lesão do Jailson, que era o nosso 5, né? Para não 5, é um jogador que pode fazer a posição 5 e a posição 3. O Atuesta não é um 5, né? É mais um 8 do que um 5. Mas não há outra forma. Nós temos mesmo que rodar a equipa. Não gostava muito de ter jogado em casa, na nossa casa, onde eu e os jogadores se sentem melhor, mas fruto das circunstâncias, não é? Um acordo feito, temos que jogar neste gramado, mas não foi por isso. Houve coisas positivas. Procuramos depois meter o Scarpa sobre a esquerda, ou sobre a nossa direita, sobre a esquerda deles. Felizmente correu muito bem, nós queríamos exatamente isso, um remate exteriores, uma vez que o adversário tinha a linha defensiva muito densa em cima da área. Nós temos ali um lance, não sei quem nosso chuta, se é o Veiga, então o guarda-redes está fora da baliza e estão 4 jogadores em cima da linha. O futebol é isto, hoje não há jogos fáceis. Vocês viram que a Itália foi eliminada por quem? Não é? Este é o futebol, hoje é isso. Os meus jogadores tentaram, foram sérios, procuraram entrar por dentro, por fora, rematar. Fizemos um golo, ainda metemos uma bola no poste, fizemos outro. O Navarro teve uma mesmo ao acabar a primeira parte. E estes jogos nós temos que abrir para tirar a confiança ao nosso adversário. Como disse bem o seu colega, bem sem responsabilidade nenhuma, vem à procura de algo, e às vezes acontece, quando tu não estás atento e alerta, acontece. Boa noite, Abel. É evidente que desde que você chegou ao Brasil, o desempenho de alguns atletas acabou melhorando, evoluindo. Eu acho que o maior exemplo disso é o Rafael Veiga, que ganhou muita projeção com o seu comando. E aí eu queria te perguntar sobre a partida que o Atuesta fez hoje. Qual a sua análise e o que ele tem que fazer para ganhar espaço, se afirmar, se encontrar nesse time do Palmeiras? Olha, o mesmo que fez o Rony quando eu cheguei, o mesmo que fez o Luá quando eu cheguei, o mesmo que fez o Zé Rafael quando eu cheguei. Aqui vocês rotulam muito, criticam muito, não dão tempo, não dão espaço aos jogadores, não dão liberdade para eles crescerem. Mas são eles que jogam, são os jogadores que jogam. O Guardiola, vejam o que é que o Guardiola disse quando lhe perguntaram se era mais fácil quando ele era jogador ou quando era treinador. Disse: não, eu não jogo, eu não chuto, eu não cruzo, eu não passo. Eu meto-os no campo, mas quem faz a diferença são os jogadores. Estamos a falar de um jogador que acabou de chegar agora, é estrangeiro, tem qualidade. Vocês mesmos foram os mesmos que escreveram não sei quantas assistências, não sei quantos golos. Sim, não está no seu melhor momento de forma, é verdade. Eu não gosto de esconder, mas não gosto de matar ninguém. Não é? Aqui, quando eu cheguei aqui, os jogadores eram
como já aconteceu, e a responsabilidade, alguma dessa responsabilidade também em função daquilo que vocês escrevem, porque metem o dedo num jogador, neste jogador. Não, somos todos. Todos os jogadores jogam, não é só um. Sim, ele está a complicar um bocadinho o jogo dele, sobretudo naqueles passos fáceis que, entre aspas, nos enerva a todos, não é? Dizem, não podes falhar esse passo. E ele tem que entender um bocadinho da posição primeiro, como eu disse ao seu colega, e também lhe digo assim, na posição dele não é aquela. O Jailson lesionou-se e ele está a jogar naquela posição. Nós 5-5, temos 2, era o Jailson e o Danilo. Temos o menino que é 8, temos o Zé que é um 8, e hoje, quando eu fiz a substituição, ele jogou a 5. E é isto que nós vamos procurar fazer. Quando os jogadores jogam mal, a responsabilidade é minha. Ele jogou mal porque, porventura, não foi eu que lhe passei as instruções certas. Porventura, o meu feedback, a informação que eu lhe passei, não foi a mais correta. Portanto, a responsabilidade, quando o jogador joga mal, é minha. Como digo, foi eu que, em função de que eu lhe pedi, talvez eu não tenha sido claro o suficiente para lhe dizer o que é que a equipa precisava, mas a única coisa que podemos apontar tem a ver com esses passes. Eu chamo-lhe um nome muito curioso a isso, mas não posso dizer aqui. São os passes que não se pode falhar, não é? Aqueles passes que não posso falhar. São os passes não é? Que não se pode falhar, porque depois isso tira-nos energia à equipa, obriga-nos a correr para trás, tira confiança ao jogador. Mas nós estamos aqui para ajudar todos, como sempre fizemos, e é isso que nós vamos continuar a fazer. É nestes jogadores que nós acreditamos, são estes jogadores que nos têm dado alegrias, e nós estamos aqui para os ajudar. E quando as coisas não correm bem, aí a responsabilidade, ao contrário do que o Guardiola disse, quando os jogadores não jogam, a responsabilidade é minha, porque porventura não foi eu que lhe disse, não lhe dei as instruções corretas, o meu feedback não foi o melhor. Abel, boa noite. Eu quero te ouvir de uma estratégia do seu adversário que te deixou muito irritado mais uma vez, que foi parar o jogo, o goleiro cair, enfim. Vocês podem nos ajudar nisso. Vocês, a imprensa, podem nos ajudar a melhorar o futebol. Vocês podem ajudar. Isto é um bocadinho quase que cultural, não é? Quando a gente se habitua a uma coisa, a gente vê e não... E claro que eu fico irritado, porque eu digo aos jogadores, se eles querem melhorar as condições deles, se querem fazer melhores contratos, se quiserem evoluir, quanto mais tempo eles jogar, mais eles vão aprender. É assim que eu penso. Mas isso quem controla essa parte é o árbitro. Se tiver que dar 20 minutos de prorrogação, tem que dar 20 minutos de prorrogação. E vocês também podem falar um bocadinho disso. Eu acho que vocês também nos podem ajudar a melhorar o futebol, é olhar também para essas coisas e falar também disso, que é possível, e vocês têm essa responsabilidade. Abel, boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre a ideia também do gestor de pessoas, que é o técnico, e do mental, que você se utiliza muito, para falar sobre a recuperação de atletas. Você acabou de falar sobre o Atuesta, não é o melhor momento dele, e você já pegou outros atletas que conseguiu recuperar. O ambiente externo sempre acaba influenciando e entra muitas vezes no vestiário, com a imprensa e os comentários, os torcedores e as redes sociais, as cobranças até muitas vezes de quem está próximo do atleta, empresários e tudo mais. Como que você pega, por exemplo, um Atuesta, que é um jogador estrangeiro, estava jogando fora do seu país, vem para o futebol brasileiro e tem a exigência e a cobrança de se adaptar tão rapidamente desses elementos externos? Como é o teu trabalho para fazer com que ele atinja o melhor nível e se adapte fora do gramado? Olha, primeiro nós percebermos que o tempo de adaptação não é igual para todos, né? O Palmeiras é um clube especial, o Palmeiras é um clube exigente, o Palmeiras é um clube que nos cobram para ganhar, e eles têm que entender isso. Como aconteceu como disse, eu quando cheguei aqui, eu não vou repetir o que aconteceu à frente do CT, vocês sabem o que é que aconteceu à frente do CT, e os jogadores, mais do que tudo, precisavam de carinho e confiança. Foi o que eu lhes dei quando estávamos a falar de gestor de recursos humanos. Eu, quando cheguei aqui, não fiz milagres nenhuns, quem jogou foi eles. A única coisa que eu fiz enquanto treinador, e eu e a minha comissão técnica, foi lhes dar carinho, foi dizer que eles eram bons jogadores, que iam errar como erram os melhores do mundo, como erra o Ronaldo, como erra o Messi, como erra o Neymar. O Neymar, que é o Neymar, vocês às vezes dão-lhe porrada, isso como é que é possível, é um dos melhores do mundo. Então sempre... Nós não vamos jogar sempre bem, o treinador é igual. O treinador é igual. Ganhamos uma Libertadores, passado um mês, tinha muros pintados. E o futebol é assim. E quando tu entendes como é o futebol, tens que fazer assim, ó. Isto e isto. E só uma coisa que, para mim, só há um negócio, é trabalho.
duro e de qualidade. E quando eles o fazem de forma consistente, nós vemos o Verão aos pouquinhos a crescer, nós vemos o Zé aos pouquinhos a crescer, nós vemos o Veiga a crescer e toda a equipa a crescer, mas de forma conjunta. E é normal que nesse período o menino, que é um moleque muito jovem, que ganhou num ano, ganhou quase tudo, eu tenho que perceber que temos que brincar menos e ser mais sérios naquelas 2 horas de trabalho, aquelas hora e meia, temos que ser sérios naquilo que fazemos. E depois, como digo, acarinhá-los todos da mesma maneira e dar tempo, porque o tempo não é igual para todos. Há jogadores que chegam muito rodados da Europa e que facilmente se adaptam e outros que nós temos que lhe dar mais tempo. Se nós lhe reconhecemos confiança, é só eles adaptar-se, porque o tempo de adaptação não é igual para todos. Abel, boa noite. Se você me permite, eu quero sair um pouco da questão do campo, porque infelizmente nessa semana nós tivemos um episódio bastante sério de racismo envolvendo torcedores do Emelec, se direcionando ali à torcida do Palmeiras, no Equador. E não foi um ato isolado. Na mesma semana tivemos um torcedor do Boca Juniors preso aqui, detido em São Paulo, depois liberado. O Red Bull Bragantino também jogando contra Estudiantes, algo semelhante. O Fortaleza, a torcida do Fortaleza passou por algo parecido no estádio do River Plate. Queria que você falasse um pouco sobre esse padrão de comportamento na América do Sul, imagino que não só na América do Sul, no mundo inteiro. E se há alguma esperança de transformação nesse sentido, e você como um agente público, que muita gente ouve e para ouvir, o que você tem a falar sobre esse assunto que é bastante sério? Olha, isso é um tema muito sensível, porque hoje tens de ter muito cuidado quando falas desse tema. O que eu acho é que nós todos, enquanto agentes do futebol, temos todos responsabilidade. Eu tenho responsabilidade, os jogadores têm responsabilidade, e isso depois tem a ver com a formação de cada pessoa. A formação. Por isso é que eu vos disse que para mim a maior ferramenta que existe no mundo, uma das maiores ferramentas, das maiores armas é a educação, é a leitura, é a formação. E todos nós temos que caminhar nesse sentido. Se nós nos lembrarmos da Inglaterra há 15 anos atrás, todos nós seguramente nos lembramos, e aos poucos foram-se criando regras para banir essas pessoas em particular e muitas vezes para castigar os clubes de forma séria. Se nós nos lembrarmos, Liverpool teve uma série de anos fora das competições por causa de comportamentos menos acessíveis. Agora, da minha parte, eu lamento, fico triste, porque para mim o futebol é espetáculo, para mim o futebol... Eu tenho que ir ao futebol para me divertir com a minha equipa, eu tenho que ir ao futebol para apoiar a minha equipa. Eu não tenho que ir ao futebol para descontar nas pessoas que estão lá as minhas frustrações pessoais. E muitas vezes isso acontece, sobretudo então se a equipa não estiver a ganhar, toda a tua experiência passada tu vais para dentro de campo. Muitas vezes a intenção dessa pessoa que o faz não é com malícia. Porventura teve um problema com a mulher, discutiu com o filho, vai para o campo de saco cheio, como vocês dizem aqui, e fala aquilo que não deve, mas se calhar não com a intenção que nós muitas vezes lhe queremos dar. Mas não se pode, temos que olhar para isso, temos que atuar, e acredito que as pessoas, é quem compete tomar essas decisões, o vão fazer, mas isso depende de todos nós. Depende, hoje, a sociedade hoje, eu já disse isto quando cheguei, não é aqui. A sociedade hoje global tem uma crise muito grande de valores. Valores, quando falo de valores, falo de respeito, falo de gratidão, falo de pedir desculpa. Tem uma crise de valores, mas não é só na América do Sul, é de forma geral, de forma global. Vivemos numa era onde existe a falta e uma crise muito grande de valores. E o mais simples é o respeitar o próximo, é fazer bem ao próximo, é tolerar o próximo, é pedir desculpa ao próximo, é agradecer ao próximo. E hoje nós não vemos isso, vemos o contrário. Vemos nós todos, com todo o respeito, nós todos, e muitas vezes eu, porque às vezes não sou o melhor exemplo ali, e modéstia à parte, eu tenho portado bem nos últimos jogos, modéstia à parte, porque parte de nós esse exemplo de dar aos outros, esse mesmo exemplo, mas hoje nós semeamos ódio em todo lado, e nós queremos escolher o quê? Semeamos ódio e queremos escolher o quê?
Nós vamos escolher aquilo que plantamos, para todos, para mim, para vocês, para os europeus, todos. Nós vamos escolher aquilo que plantarmos e essa é a responsabilidade nossa. E uma filosofia minha de vida é, eu vou procurar deixar este mundo, este planeta, melhor que o que eu encontrei. Esta é uma filosofia de vida pessoal minha. Sei que muitas vezes cometo erros, sei que muitas vezes não sou o melhor exemplo, mas tenho uma noção muito grande que tenho que melhorar e vou melhorar nisso, se quero ser melhor treinador, e vou melhorar nisso. Agora, nós, de forma geral, porque eu sei que dá, vocês chamam aqui os cliques, como é que é? O BOP, como é que eles chamam aqui? Não, o que dá os cliques, para chamar Ibope, isso. E nós então, já vos disse, a responsabilidade é toda de todos nós, treinadores, dirigentes, jogadores, mídia, torcedores, árbitros, é a responsabilidade de nós todos. Portanto, eu vou colher aquilo que eu semear. E a nossa sociedade, infelizmente, está sem regras. Não é só aqui, é geral. Abel, por favor, você citou o Guardiola, o Jürgen Klopp diz que o trabalho do treinador é tentar controlar ao máximo as aleatoriedades de um jogo. Certo. Quando uma equipe produz muito, hoje até a circunstância foi diferente, porque a equipe se fechou, mas produz muito e acaba perdendo os gols, como foi contra o Emelec também. Você se satisfaz pela produção ou lamenta os gols perdidos? Há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta, porque eu fui jogador e ninguém, mais do que o jogador, quer fazer bem. Quanto mais não seja pelo ego dele próprio. Não é? Ninguém vai para debaixo da baliza e falha de propósito. Ninguém faz um drible e falha de propósito. Eu sei que eles querem todos acertar. E é por isso que eu, quando chego ao final, uma coisa é quando eu não os vejo a correr, é quando eu não os vejo a esforçar. Isso é outra coisa. Isso é obrigatório. Isso tem que entregar tudo. Agora, há dias, mesmo nós no nosso trabalho, não é porque a gente queira fazer mal. Eu entendo os jogadores dessa parte. Logicamente, quando estamos a treinar, cobra a concentração e o foco, porque no jogo vai aparecer e em duas nós temos que fazer uma, já vos disse. Em duas nós temos que fazer uma. E os nossos jogadores sabem disso. Agora, eu sei que eles também não fazem de propósito. Eles todos querem ser os melhores marcadores, os melhores goleadores, os melhores defesas, o goleiro que menos golos sofre. Eles todos querem. Mas o futebol tem essa parte da aleatoriedade. Hoje o nosso adversário fez quantos remates? 2, 3... né? E um deles, golo. E nós temos que fazer essa média. Não interessa se eu remato 10 vezes ou 15 e faço 2. É igual eu rematar 4 e fazer 2. Portanto, eu tenho essa tolerância com os jogadores, eu entendo os jogadores, passo confiança aos jogadores, e eles sabem, eles mais do que nós, eles querem acertar. Às vezes nós criticamos, mas eles mais do que nós querem acertar, querem fazer bem, querem que as coisas lhe corram. Há dias em que, como foi com o petroleiro, não é? Disse, malta, não me gastem as balas todas, guardem aí algumas munições, que não é? Vimos o Veiga a fazer 2 golos, pá, que vão ficar na história, e depois há dias que, como foi hoje, mas é muito mais difícil quando tens só 4 ou 5 jogadores na última linha, quando tens 8, 9, e muitas vezes a bola bate na floresta, e foi o que aconteceu hoje. Criámos os suficientes para poder fazer pelo menos mais um golo. Não deu, seguimos em frente, daqui a 3 dias estamos a jogar outra vez.